Eu preciso te fazer uma pergunta um tanto direta neste momento. Quantas vezes já passou pela tua cabeça que viver aguardando as promessas de Deus é algo cansativo, é algo enfadonho, pesado, frustrante? De repente você vê o tempo passando e parece que nada mudou na tua vida. Parece que esse tempo de espera é longo demais e isso meio que te deixa talvez desacreditado, desacreditada das coisas de Deus. Já passou isso pela tua cabeça? Queridos, por que eu estou fazendo esse tipo de questionamento aqui? Porque é muito, muito, muito comum, mais do que a gente imagina, as pessoas, de um modo geral, pensarem coisas desse tipo. É muito comum as pessoas, em certos momentos da vida, atribuírem um certo descrédito sobre aquilo que eles estão vivendo. Tanto que se a gente abrir a Bíblia, isso não vai ser diferente na palavra de Deus. Abraão riu quando chegou para ele a promessa de que ele teria um filho na velhice. E Sara, a esposa dele, também duvidou que isso aconteceria na vida do casal, queridos. Mesmo depois de Deus ter prometido isso a eles. Se a gente olhar para Elias, a gente vai ver Elias querendo morrer debaixo de um pé de zimbro. Por quê? Porque achava que a missão dele tinha acabado. Ele não tinha mais nada para fazer aqui na terra. João Batista, se a gente olhar para João Batista estava preso na cadeia e ele mandou perguntar para Jesus se aquele Jesus que estava entre eles era aquele que haveria de vir ou ele teria que esperar mais. Você percebe? A própria palavra de Deus nos mostra que esse processo de espera é algo que muitas das vezes o ser humano reage de forma duvidosa. E isso não é sinal de fraqueza, de infantilidade, nada disso. Isso é algo existencial, faz parte da natureza humana. O ser humano ele é limitado. O ser humano se aborrece, se cansa, se frustra. O ser humano se questiona os outros, questiona Deus. E isso significa que você é humano. Apenas isso. Mas a grande questão não é essa, amados. A grande questão que eu quero realmente trazer nessa mensagem de hoje é a seguinte. A diferença, ela está entre você desistir ou não daquilo que Deus tem para a tua vida. É isso que você tem que internalizar no teu coração neste dia de hoje. Então eu digo para você, fique comigo aqui neste vídeo, porque hoje você vai entender de verdade o que acontece quando você não desiste de esperar e de buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Hoje você vai saber que enquanto você espera nesse Deus, Ele está trabalhando por você, abrindo portas, preparando lugares, para que a promessa dele se cumpra no tempo certo sobre a tua vida. Olá, queridos, meu nome é Miguel Atalaia, que alegria te receber aqui mais uma vez no canal. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saiba que esse canal tem sido um lugar de bênção, um lugar de manifestação da presença desse Deus, que através das mensagens que são postadas aqui toda terça, quinta e sábado, esse Senhor ele vem se manifestando através deste canal. Vidas têm sido alcançadas, queridos, de maneira maravilhosa, porque aqui é pregada a palavra de Deus de forma pura, de forma genuína. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você não venha perder nenhuma mensagem. Amém? Queridos, na mensagem de hoje, eu quero que a gente reflita num tema muito, mas muito recorrente no nosso meio cristão. Hoje nós iremos tratar de um tema que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Um tema que abrange as promessas de Deus para as nossas vidas. Porque em muitos momentos da nossa história,
a gente acaba se deparando com situações que nos causam um certo desconforto, uma certa ansiedade no coração, porque a gente acaba ficando esperançoso, esperançosa por aquilo que Deus tem para cumprir nas nossas vidas. E de um modo geral, a gente acaba realmente tendo dificuldades nesse processo porque a gente quer ver logo as coisas acontecendo, a gente quer resolver logo, principalmente porque nos dias de hoje a gente vive um tempo onde as coisas acontecem de forma muito veloz, a tecnologia se renova a cada instante, as informações chegam muito rápido, e no meio disso tudo a gente acaba ficando meio que influenciado com essa velocidade das coisas. E aí a gente acaba adquirindo uma certa ansiedade no coração para que tudo se cumpra de maneira rápida. A gente quer ver tudo acontecer no modo turbo na nossa vida. Mas o que a gente tem que entender, queridos, é que com Deus as coisas acontecem de maneira diferente. Porque muitas das vezes o Senhor, ele trabalha dentro de nós, ele trabalha nas nossas vidas exatamente nesses momentos de espera. Deus, ele usa as coisas conforme ele quer. E é justamente nesses momentos de espera é que ele coloca sobre nós um propósito que muitas das vezes a gente nem sabe. A gente nem sabe qual é esse propósito ou quais são esses propósitos que Deus vai trabalhando em nós enquanto a gente aguarda a promessa dele. E a grande verdade é que tudo está acontecendo na nossa vida e a gente não está vendo. Deus está operando, está trabalhando, está moldando o nosso caráter, está lapidando a nossa fé, e a gente acaba não percebendo isso, de forma que a gente fica meio que agoniado nestes momentos de espera. Para a gente entender isso, vamos ler comigo o que diz lá em Hebreus 10, versículo 36. Vamos ver comigo o que diz a palavra do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor por esta palavra. Amados, presta atenção aqui. Eu vou repetir esse versículo e agora eu vou dar ênfase apenas numa partezinha dele. Uma parte pequenininha no meio do versículo, para que a gente possa entender o que é essa passagem bíblica ela fala de fato. Coloca o versículo novamente na tela, que nós vamos ler agora novamente esse versículo. Porque necessitais de paciência. Olha a parte em vermelho agora. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia! Vocês viram o destaque em vermelho? O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo, tenham paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então perceba, queridos, que no meio do versículo existe um propósito claro. Por isso que eu fiz questão de colocar em vermelho. E que propósito é esse? Vamos entender a palavra de Deus nesse dia. A palavra nos mostra, amados, de forma assim muito clara, que no meio do propósito de espera existe uma intervenção de Deus. Ou seja, o Senhor ele não pede a nós uma paciência à toa, de forma que a gente realmente nem saiba por que a gente deve persistir. Perceba que é nesse processo de espera que ele está realizando a vontade dele, uma vontade que a gente nem sabe muitas vezes qual é. E é por isso que o versículo diz, necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, o que isso significa? Significa que ele tem, de fato, alguma coisa para fazer nas nossas vidas durante esse processo de espera, amados. E a gente não sabe o que é que Deus está fazendo. Mas ele está fazendo algo em nós, porque está sendo estabelecida a vontade dele nesse processo. E ele está fazendo uma coisa muito boa. É isso que eu quero e preciso que você entenda nesse momento. Como eu já havia falado, ele pode estar moldando o nosso caráter, ele pode estar intensificando a nossa fé, ele está de alguma forma nos preparando
para que a gente venha saber disso mais para frente, preparando de algo que a gente ainda não sabe. Queridos, presta atenção aqui. Muitas das vezes nesse processo, dentro de nós, acaba acontecendo uma luta espiritual. Por quê? Porque a palavra diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E aí começa a surgir em nós dúvidas, começa a surgir desânimo. Por quê? Porque a gente não sabe o porquê que está demorando, o porquê que o tempo não chega. E isso acaba fazendo com que muitas das vezes a gente desista no meio do processo. Muitas das vezes no meio desse processo de espera, a gente acaba realmente se revoltando com a situação, e a gente acaba desistindo, e a gente não quer saber mais das coisas do Senhor. Então eu tenho uma coisa para te dizer nesse dia. Comece a entender o tempo de Deus, meu querido e minha querida. Quando a gente realmente entende o tempo desse Deus, quando a gente realmente persevera na espera, a gente está declarando aos céus, declarando a esse Senhor que a gente confia nele, que a gente confia no tempo dele. E por isso a gente vai sim aguardar nele. É isso que eu quero que você entenda neste dia. Por quê? Porque esse Deus não falha, amados. Existem dois tipos distintos no agir de Deus nas nossas vidas. O tempo de espera e o tempo de cumprimento. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente começa a entender que existem dois tempos, o tempo de espera e o tempo de cumprimento, a gente vai realmente ter muito mais base para a gente aguardar no Senhor. E hoje eu preciso realmente te falar 4 verdades bíblicas que vão nos fortalecer nesse tempo de espera. Eu quero que você acompanhe junto comigo cada verdade bíblica do porquê que a gente tem que estar firme nesse tempo de espera. A primeira verdade que a palavra nos ensina, amados, do porquê que nós temos que aguardar com firmeza, sabe? Esse tempo da promessa é a seguinte: a promessa de Deus, ela tem tempo determinado. É a primeira verdade bíblica que a gente tem que guardar no coração. Tudo acontece no tempo perfeito dele. O Senhor não se atrasa, queridos. E ele também não se adianta. É isso que a gente tem que entender. O Senhor, ele cumpre exatamente aquilo que ele tem para as nossas vidas no momento certo. É só a gente olhar para a palavra, a gente vai ver que muitas e muitas pessoas que esperaram no Senhor aguardaram nele para que se cumprisse no tempo certo. Abraão esperou anos e anos pela chegada de um filho. E no tempo certo, Isaac nasceu. José sonhou que ele seria um dia exaltado. Deus falou com José em sonho. E Deus cumpriu a promessa. José foi exaltado. O Senhor colocou José como governador do Egito. Abaixo de Faraó foi o cargo mais importante da história do Egito. Só que antes de José chegar lá no palácio, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi jogado no calabouço, no buraco, no poço, ele foi colocado na prisão de forma injusta, ele passou por tantas e tantas injustiças, até que no tempo perfeito de Deus, a promessa se cumpriu na vida daquele moço, e ele se tornou governador do Egito. Isso não significa que a gente vai ter que passar por tudo isso que José passou, para que a gente possa alcançar as promessas de Deus, nada disso. Mas são exemplos que a palavra do Senhor nos traz, de que Deus ele trabalha no tempo certo, queridos. Ele trabalha de acordo com o propósito que já foi estabelecido por Ele para as nossas vidas. Deus não erra, amados. Deus não se atrapalha. Deus não falha, queridos. Tanto que se a gente abrir a palavra do Senhor, ela vai dizer de forma clara, cristalina, lá em Isaías 64:4, que desde os tempos antigos não se ouviu nem se viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Esta é a palavra do nosso Deus que nos orienta. Esperar em Deus é uma espera garantida, queridos. Saiba disso. Então eu digo para você nesse dia, não desanime não. Não pense que Deus te esqueceu. O mesmo Deus que visitou tantos e tantos homens e mulheres na palavra dele, como Abraão, José, é o mesmo que está cuidando de você agora, é o mesmo que está olhando para a tua vida agora e que vai fazer cumprir sobre você todas as promessas que ele tem para a tua vida. Amém? A segunda verdade espiritual que nos motiva a aguardar com perseverança nesse Deus é a seguinte: a perseverança prova a nossa fé. Exatamente isso.
Preste atenção aqui, amados. Quando eu digo que Deus ele tem um propósito estabelecido sobre cada um de nós, é porque o Senhor ele quer testar a nossa perseverança. É isso. O Senhor ele testa a nossa fé, queridos. Você quer ver uma coisa? Se a gente abrir lá em Tiago, no capítulo 1, verso 12, a palavra dele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Olha aí o tempo da promessa. Olha o tempo da espera no livro de Tiago. É o tempo da aprovação, amados. Isso é bíblico. A perseverança prova a nossa fé. Isso significa que cada vez que você se mantém firme, cada vez que você diz assim, eu não vou desistir, mesmo cansado, cansada, eu vou aguardar no Senhor, você está proclamando diante dos céus e dizendo assim para Deus, eu confio em Ti, Senhor. Eu não abro mão da Tua promessa sobre a minha vida. É isso que você está dizendo para Deus. O Senhor é fiel. Aleluia. Então, não olhe para a demora. Não olha para a demora como se Deus tivesse te esquecido. Veja esse tempo como uma oportunidade, de você provar a tua fé perante a esse Deus. Mostre para Ele que o teu coração está totalmente firmado na fidelidade que vem dos céus para a tua vida. Amém? A terceira verdade espiritual, para que a gente realmente possa se manter firme nas promessas de Deus, é a seguinte: a espera gera maturidade espiritual. Olha isso. E quando eu digo maturidade espiritual, queridos, eu estou falando de algo interior. Eu estou falando de crescimento interior, de fortalecimento da nossa fé. Eu estou falando de aprofundamento da nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque o grande exercício da nossa fé é a gente aprender a crer naquilo que a gente não vê. É isso. É por isso que Hebreus 11:1 vai dizer de forma tão clara: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É isso. A palavra nos ensina. A gente tem que realmente aprender a depositar a nossa confiança, a depositar a nossa esperança, não naquilo que a gente está vendo. A gente tem que depositar a nossa confiança, a nossa esperança, naquilo que a gente não vê, mas naquilo que a gente acredita do fundo da nossa alma. Essa aquisição de maturidade espiritual, muitas das vezes não é uma tarefa fácil. Ela é conquistada no meio de muita luta, no meio de muita oração, de muito choro, muitas lágrimas. Mas a palavra desse Deus, ela diz de forma inequívoca: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Aleluia! É por isso que a gente tem que realmente aguentar firme este propósito. É por isso que a gente tem que saber que no Senhor nós somos capazes de tudo. Tudo podemos neste que nos fortalece, amados. E quando a gente aguarda no Senhor, a promessa dele vai vir com um peso de glória tão grande. Romanos 8:18 diz que essa momentânea tribulação não há de ser comparada com a glória que há de se revelar em nós. É isso que Paulo diz. Meu querido e minha querida, esta é a promessa desse Deus para as nossas vidas. A maturidade espiritual, ela surge nos momentos de provação, amados. É isso que nos prepara para que a gente viva a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Aleluia! E quando essa promessa ela vem com uma porção dobrada. É isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque aquilo que o Senhor prometeu não só se cumpre, mas se cumpre de forma abundante, de forma, muito além daquilo que a gente espera, daquilo que a gente imagina. A palavra dele diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que a gente tem que entender. É as Escrituras nos dando norte na nossa vida. É por isso que a gente tem que entender como que funciona esse agir de Deus sobre nós, amados.
Amém? E a quarta verdade espiritual, para que a gente realmente fique firme nas promessas desse Deus, é a seguinte: o resultado da perseverança é a vitória. Aleluia! Queridos, na matemática, nas ciências, na lógica, existe relação de causa e efeito. Se a gente persevera, se a gente não desiste, o efeito é certo. A vitória vem, amados. Isso é bíblico. É só a gente abrir lá em Mateus 24:13 que a gente vai ver Jesus nos ensinando a respeito disso, a respeito da perseverança, queridos. O próprio Cristo, o próprio Senhor de toda a glória diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! É a perseverança que nos leva para diante daquilo que Deus tem para nós. Eu digo para você, perseverança é tudo nesta vida, queridos. Tanto que muita gente abre aí negócio próprio, entra num curso superior, tenta uma coisa nova na vida e de repente desiste. E aí nunca vê chegar aquilo que tanto deseja, porque desistiu. Não é à toa que Paulo disse lá em 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia! O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu perseverei, eu me mantive firme até o fim. E o resultado desta promessa vem. A vitória que ele tanto almejou vem, porque ele mesmo diz: está guardada a coroa da justiça para a minha vida. Isso não foi só com Paulo, mas com tantos outros que se mostraram perseverantes na palavra do Senhor, conquistaram a promessa desse Deus. O segredo é permanecer, queridos, porque quando a gente permanece, a vitória vem. Pode demorar? Sim, pode demorar, mas ela não se atrasa, porque os propósitos do Senhor, eles se cumprem. É no tempo dele, queridos. Ele já determinou. Então saiba disso. Vai chegar esta promessa na tua vida. Só não chega para quem desiste no meio do caminho. Então eu digo para você, neste dia, não abra mão daquilo que Deus já prometeu, daquilo que Deus falou contigo, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Nenhuma palavra que sai da boca desse Deus volta vazia. Por quê? Porque a palavra que sai da boca dele prospera para aquilo ao qual ela foi enviada. Amém? Para fechar essa palavra de hoje, eu preciso te dizer uma coisa. Escuta aqui. Quando Deus promete algo na vida de alguém, não há poder humano, não há circunstância contrária capaz de impedir a promessa do Senhor na vida de alguém. A palavra dele diz: agindo eu, quem impedirá? Amém? Então internalize isso no teu coração. O teu papel é somente permanecer, mais nada. Somente isso. Se você está entendendo essas 4 verdades que a palavra do Senhor está falando no teu coração: 1, que a promessa tem tempo determinado. 2, que a perseverança prova a nossa fé. 3, que o processo de espera gera maturidade espiritual. E 4, a vitória é certa se você não desistir. Se você entendeu esses 4 propósitos, escreva aqui nos comentários. Escreva, eu creio nas promessas de Deus e eu não vou desistir. Aleluia! Escreva isso, porque esse teu posicionamento, ele vai realmente ser elevado aos céus neste momento. E você vai declarar diante do Senhor essa fé que você tem dentro de você. Por quê? Porque o Senhor se agrada da nossa fé, amados. Amém? Que essa palavra possa realmente arder no teu coração nesse dia. E que esta palavra seja um combustível para você permanecer firme no Senhor. Para você não se desanimar. Por quê? Porque o tempo de espera é algo maravilhoso, porque Deus trabalha em nós nesse tempo de espera. É uma oportunidade para que a gente realmente possa viver grandes coisas com o Senhor. Aleluia! Eu creio que o Senhor está renovando a tua fé nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo está te fortalecendo nesta hora,
te guiando nesse momento para que os dias passem de forma que você fique cada vez mais fortalecido e fortalecida nesse Deus, porque a vitória já está preparada para você. Esta foi a mensagem de hoje, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.